Gente, deixa eu contar pra vocês sobre um dorama que eu simplesmente amo. Ó, Minha Vênus. É um daqueles que você começa a assistir achando que vai ser só mais uma comédia romântica, mas aí te pega de um jeito que você fica vidrado do início ao fim. Tipo, eu mal conseguia parar de assistir e quando acabava um episódio, já queria ver o próximo na hora. A série começa com a nossa protagonista, a Kang Jo-eun, que nos tempos da escola era tipo a rainha, sabe? Super bonita, inteligente, e todo mundo chamava ela de Vênus de Daegu por causa da beleza dela. Só que, com o passar dos anos, a vida dela foi ficando corrida e ela acabou engordando, o que mexeu muito com a autoestima dela. A gente sabe como a sociedade é cruel, né? Ela passou de uma garota super confiante para uma mulher cheia de inseguranças por causa da aparência. E assim, ela ainda é advogada e super bem-sucedida, mas não se sente mais aquela Vênus de antes. Para piorar, o namorado dela de anos, sim, anos, termina com ela. E o motivo? Ele se apaixonou por outra, claro. Gente, é aquele momento que o chão abre, sabe? Você sente a dor da Jo-eun como se fosse sua amiga ali te contando o drama. Mas, ao invés de ficar se lamentando para sempre, ela decide que vai dar a volta por cima. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque entra em cena o Kim Young-ho, que é nada menos do que um personal trainer super famoso entre as celebridades. E claro, ele é o típico protagonista de dorama, lindo, charmoso e cheio de segredos. Eles se conhecem de uma forma meio inusitada. A Jo-eun desmaia no avião. Quem nunca, né? Brincadeira. E ele acaba ajudando ela. Depois disso, as vidas deles se cruzam de novo. E a Jo-eun resolve pedir a ajuda do Young-ho para mudar de vida, perder peso e recuperar a autoconfiança. Só que, ao longo do caminho, a gente percebe que o lance do peso é só a ponta do iceberg, sabe? O dorama fala muito mais sobre autoconhecimento, superação e o que realmente importa. O mais legal é que o Young-ho não é só um cara bonitão e fitness. Ele também tem um passado bem complicado. Ele sofreu um acidente quando era mais novo e passou por várias cirurgias. Então ele entende o que é ter que lutar para recuperar a própria saúde. E isso cria uma conexão muito forte entre ele e a Jo-eun, porque os dois estão passando por processos de cura, só que de maneiras diferentes. Agora, pensa num casal com química. A relação deles começa super profissional, mas aos poucos a amizade e a confiança vão crescendo. E a gente vai acompanhando aquele típico desenrolar de dorama que a gente ama. Eles começam a se apaixonar sem perceber, e você fica ali na torcida para que tudo dê certo. Além disso, os amigos do Young-ho são personagens incríveis também. Tem o Jang Jong-sung, que é um lutador famoso, super quieto e sério, mas com um coração de ouro. E tem o Kim Ji-woong, que é tipo o oposto, super engraçado e falante, sempre animando o grupo. Esses dois trazem um alívio cômico que deixa o dorama ainda mais leve e divertido. Toda vez que eles aparecem, você sabe que vai dar risada. E claro, não posso esquecer da vilã, porque todo bom dorama tem que ter uma, né? A Soo-jin era amiga da Jo-eun no passado, mas agora virou aquela típica ex-amiga que adora jogar indiretas e se acha superior a ela. E, olha, tem horas que você fica com raiva dela de verdade, mas é aquele ódio bom, sabe? E te faz ficar ainda mais envolvido com a história. A Jo-eun, depois de começar a treinar com Young-ho, passa por um processo de transformação incrível. Mas o mais legal é que, diferente de outras histórias que focam só na parte física, Minha Vênus vai muito além. O dorama mostra como a Jo-eun vai redescobrindo a própria autoestima e aprendendo a se amar de novo. E sério, isso é muito inspirador. A série consegue te fazer refletir sobre como a gente se cobra demais por questões de aparência e às vezes esquece de valorizar quem somos por dentro, sabe? Mas aí, enquanto a Jo-eun tá nesse processo de mudança, a relação dela com o Young-ho começa a ficar mais próxima. E o Young-ho
Por trás daquela fachada de treinador durão, vai mostrando o lado mais vulnerável dele. Ele tem um passado bem pesado, além das cirurgias que ele fez quando era criança. Ele cresceu em uma família muito rica, mas com uma avó extremamente controladora. A pressão sobre ele é enorme, e você vê que, apesar de todo o sucesso, ele carrega traumas emocionais profundos. E é isso que eu acho tão incrível nesse dorama. Tanto a Jo-eun quanto Young-ho têm suas próprias batalhas internas, e eles acabam se ajudando a enfrentar essas questões. Não é só sobre quem vai ficar com quem, ou sobre a transformação física da Jo-eun. É sobre cura emocional, sobre superação e sobre aprender a se valorizar. Aos poucos, a Jo-eun vai percebendo que a verdadeira mudança não está só no corpo dela, mas na maneira como ela vê a vida. Ela começa a se sentir mais forte e confiante, e você fica ali, do lado de fora da tela, torcendo por ela o tempo todo. E o mais fofo é que o Young-ho também vai mudando ao lado dela. Ele, que no começo parecia todo distante e focado no trabalho, vai se abrindo, mostrando que ele também precisa de amor e apoio, assim como a Jo-eun. A química entre os dois é maravilhosa. Tem várias cenas que são de arrancar suspiros, como quando eles começam a se aproximar e rolam aqueles toques meio sem querer, olhares demorados, sorrisos tímidos ou... Ai gente, é muito bom ver a evolução do romance deles. E não é só atração física, sabe? Você vê que eles realmente se importam um com o outro, de uma forma muito genuína. E claro, como todo bom dorama, Ó Minha Vênus também tem seu lado cômico. A Jo-eun é uma personagem super engraçada, e as interações dela com os amigos do Young-ho, o Jang Jeon-sung e o Kim Ji-woong, são hilárias. O Ji-woong, principalmente, é aquele tipo de personagem que sempre faz você rir, mesmo nos momentos mais tensos. E o Jeon-sung, com toda a sua seriedade, acaba sendo meio fofo de um jeito inesperado. Os dois formam uma dupla que traz um alívio cômico essencial para balancear as emoções do dorama. E falando em emoções, você vai rir, vai se emocionar, vai torcer e, claro, vai passar raiva com a Soo-jin. Porque, sério, ela é o tipo de vilã que adora ver a Jo-eun pra baixo. A Soo-jin, que antes era insegura, passou por uma transformação física também. E agora é toda poderosa, super magra e estilosa. Mas ela ainda carrega aquele ressentimento por sempre ter sido a segunda em tudo, principalmente quando o assunto era o amor. E claro, ela não perde a chance de jogar isso na cara da Jo-eun. E tem outro detalhe que vai deixando as coisas mais complicadas. O ex-namorado da Jo-eun, o In Woo-sik, que agora tá com a Soo-jin, ainda demonstra ter um carinho pela Jo-eun. E isso só deixa a trama mais tensa, porque a Jo-eun tá lá, seguindo em frente com o Young-ho, mas ainda precisa lidar com essas questões mal resolvidas. Enfim, tem muita coisa acontecendo em Ó Minha Vênus. E eu tô tentando te contar sem dar muitos spoilers. Mas olha, se você curte doramas que são engraçados, românticos e ainda trazem uma mensagem bonita sobre autoconhecimento e superação, você precisa assistir esse. A relação entre a Jo-eun e o Young-ho vai ficando cada vez mais intensa, e eles finalmente começam a se abrir um pro outro de verdade. E assim, o Young-ho tem aquela clássica resistência em se envolver emocionalmente, sabe? Por causa do trauma dele com a saúde e a pressão que a família coloca nele, ele tem medo de ser vulnerável. Só que a Jo-eun, com toda a doçura e resiliência dela, vai conquistando ele, e você sente que ele tá finalmente baixando a guarda. Tem uma cena que é simplesmente linda. É quando o Young-ho finalmente decide contar para Jo-eun sobre o acidente que ele sofreu quando era mais novo e as cicatrizes físicas e emocionais que ele carrega desde então. E gente, é um daqueles momentos que te fazem chorar de verdade, porque ele mostra para ela o lado mais sensível e frágil dele, e a Jo-eun, ao invés de ficar assustada ou com pena, só se aproxima ainda mais, mostrando que o ama do jeito que ele é. Ai, é lindo demais, sério. E claro, como toda boa história, o romance deles não é sem obstáculos. Além dos desafios pessoais que cada um enfrenta,
tem a questão da família do Young-ho, que é um problemão. A avó dele, que controla os negócios da família, não quer que ele fique com alguém que ela considera inferior ou inadequada para a posição dele. E você fica com aquela tensão no ar, se perguntando se o Young-ho vai ter coragem de enfrentar a família e viver o amor com a Jo-eun, ou se ele vai acabar cedendo à pressão. Enquanto isso, a Jo-eun continua sua jornada de autodescoberta. Ela se transforma não só fisicamente, mas emocionalmente também. O desenvolvimento dela é incrível, porque a gente vê como ela começa a acreditar mais em si mesma, a se valorizar de verdade. E isso faz com que o relacionamento com o Young-ho fique ainda mais sólido, porque agora ela não depende dele. Para ser feliz, ela encontra essa felicidade dentro de si mesma. Outro ponto que vai te prender até o final é o triângulo amoroso que ainda rola no fundo da história. O ex-namorado da Jo-eun, o Woo-sik, começa a perceber que talvez tenha cometido um erro ao deixá-la. E isso gera uma certa tensão, porque ele começa a se arrepender e meio que tenta se reaproximar dela. Mas aí você fica dividido, porque ao mesmo tempo que ele tem aquele apelo de primeiro amor, você quer muito que ela fique com o Young-ho, porque eles têm uma conexão tão mais profunda. E claro, tem a Seo-jin, que não se contenta em só ficar com o Woo-sik. Ela quer ver a Jo-eun por baixo e faz de tudo para dificultar a vida dela. Mas o mais interessante é que com o tempo, a gente começa a ver que a Seo-jin também é um produto das próprias inseguranças. Ela sempre viveu à sombra da Jo-eun no passado. E essa necessidade de ser melhor e pisar nela vem de um lugar doloroso. Então, apesar de ser a vilã, dá para entender um pouco das motivações dela. O final de Minha Vênus é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Sem dar spoilers, posso dizer que tem momentos de muita tensão, em que você fica com o coração na mão, pensando que as coisas podem dar errado. Mas, ao mesmo tempo, tem cenas tão doces e românticas que você vai suspirar de felicidade. E o mais bonito de tudo é que a mensagem final do dorama é sobre autoaceitação e amor próprio. Porque no fim das contas, o que realmente importa não é a aparência ou o status, mas a forma como a gente se enxerga e se valoriza. A Jo-eun e o Young-ho aprendem isso juntos, e essa jornada deles é o que faz o dorama ser tão especial. Então, se você gosta de uma boa história de amor, com comédia, drama, superação e personagens que você realmente vai se apegar, Minha Vênus é pra você. Vale cada minuto assistido e eu garanto que você vai rir, chorar e se apaixonar por essa história linda. Corre pra assistir e depois me conta o que achou.